coração de Davi. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Confie no Senhor nesta noite. Minha vida é oferta.
Graça e paz, geração apostólica. Estamos aqui mais um dia para ministrar libertação e cura. Vou estar falando aqui de um homem que foi chamado por Deus. Eu quero ler com os irmãos a palavra que se encontra em Êxodo 3. Todos conhecem a história de Moisés. Você que está em casa aí, pega a sua Bíblia, acompanha a leitura aí. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Amados, para por aqui. Estava Moisés cuidando das ovelhas. Aí todos lembram da história de Moisés, que Moisés matou um egípcio. Só que o Moisés, ele não foi chamado para matar. Ele foi chamado para apacentar. Apacentar o quê? As ovelhas do seu sogro. Só que para nós aqui, o que quer dizer ovelha? Vidas. Então Deus chama você para cuidar de vidas, para apacentar as ovelhas da casa de Israel. E a história aqui continua. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Quando Deus nos chama, nós respondemos: eis-me aqui? Ou fica paralisado, não consegue entender aquilo que Deus tem para a nossa vida? Porque Moisés era cuidador de ovelhas, mas o propósito que Deus queria com Moisés era outro. Deus queria usar Moisés para outra situação. Deus queria conduzir o Moisés para algo específico. Assim como Deus quer conduzir quer conduzir você para algo específico. Mas para isso acontecer, nós temos que estar onde? Na posição. Estar posicionado daquilo que Deus quer. Porque Deus chamou cada um para ser um instrumento na mão dele. E Deus chamou nós para o quê? Ter um posicionamento para cuidar das ovelhas, de cuidar das vidas. E quantas vidas aí fora estão perdidas? Mas Deus vai usar nós para ser um ganhador de alma. Deus continuou a dizer: não te aproxime daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é uma terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. E disse o Senhor: certamente te observo a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Amados, olha a missão que Deus coloca para Moisés. Moisés estava o quê? Clamando. E Deus tem olhado o quê? Para Moisés. Porque ele viu o povo sofrendo. Por isso que ele matou um egípcio. Porque ele viu que eles que maltratavam o povo de Israel. Então ele se irou e foi lá e matou. Vocês lembram essa história, né? Então o que acontece? Moisés ficou irado. Mas por esse motivo descia a fim de livrá-los das mãos do egípcio e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus e dos fariseus, e dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. Olha só, os filhos de Israel estavam clamando. Por que estavam clamando? Porque estavam vivendo uma vida presa, uma vida de miséria,
de escravidão, e o povo começou a clamar a Deus. E Deus usou quem? Moisés. Diz assim: vai, pois, imediatamente eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, o filho de Israel. Moisés, contudo, interpretou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o meu povo sair do Egito, vos apresentarei culto a Deus neste mesmo monte. Porém, Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar o Deus de vossos pais, me enviou até vós, e me questionarei: qual é o seu nome? Que devo dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós, os outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vosso antepassado, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome, e está na mente, e assim sereis lembrados de geração em geração. Amados, Deus coloca Moisés como um líder do povo. Por que Deus levantou Moisés? Porque Moisés já estava aqui preparado, estava posicionado para fazer a vontade de Deus. Só que eu quero falar sobre essa noite, quero te lembrar de uma coisa. Lembra da onde que Deus tirou? Deus tirou de um lugar de escravidão, lugar de deserto, e Deus tirou, transformou, te curou, te sarou, limpou as feridas, e Deus te colocou num lugar de excelência. E por algum motivo, você está voltando para trás. Você está de novo à escravidão, vivendo as coisas que Deus te tirou, você está voltando a fazer as mesmas coisas. Só que nessa noite, o que Deus quer te fazer? Ele quer te colocar numa terra que emana leite e mel. Assim, lembra quando você aceitou Jesus, você começou a caminhar, Deus te colocou uma terra boa, numa terra que produzia leite e mel. E de repente, pela nossa jornada, pela caminhada, você se deixou e voltou à escravidão. Só que eu digo para você assim: Deus quer te colocar num lugar de excelência. Deus quer te colocar uma terra que emana leite e mel, uma terra de fartura, uma terra de prosperidade, de bênção, de riqueza. Quando eu falo em riqueza, prosperidade, amados, não é dinheiro. Sim, mas é uma vida de um casamento abençoado, uma família abençoada, uma família que você olha assim e você fala assim: meu Deus, obrigado por meu filho estar com saúde, pela minha filha estar com saúde, de você não estar indo no hospital. Só que você saiu, você voltou de novo para a escravidão, você começou a murmurar, você começou a questionar, você esqueceu de tudo aquilo que Deus tem feito. Você começou a olhar para trás, começou a olhar as coisas de trás. Ao invés de você seguir para o alvo, que é Cristo, você desistiu, você parou. Você parou e começou a caminhar para trás. Você não seguiu à frente, você retornou. Não é isso que Deus quer nessa noite com você. Deus quer te colocar numa terra que emana leite e mel, numa terra que vai satisfazer você, a sua casa, a sua família. Mas Deus quer usar a pessoa mais próxima. Deus quer te usar você. Porque tem pessoas lá fora precisando de ouvir. Lembra quando você falava de Jesus? Aquelas pessoas choravam, gostavam de ouvir a sua ministração, gostavam de ouvir você cantar, de você orar, de você buscar a presença de Deus, mas por algum motivo você desistiu, você parou. Você começou a murmurar, começou a questionar, você começou a desanimar e começou a voltar para trás. Só que eu digo assim para você essa noite:
É noite de posicionamento. Você se posicionar, sacode a poeira aí e volta para o caminho do Pai. Volta para o caminho, porque você vê que Deus chamou Moisés para resgatar o povo do deserto. Um povo que vivia escravizado, um povo que estava preso, aprisionado, nada que fazia dava certo. Aí Deus envia lá um líder, um pastor, até você. Aí você aceitou Jesus, você começou a caminhar com Cristo, você começou a celebrar, você começou a adorar, você começou a buscar o Senhor o tempo todo, começou a falar que Jesus faz. Olha, Jesus transformou minha vida, Jesus fez isso na minha vida. Você começou a contar os benefícios que o Senhor tem feito. Você começou a contar o que? De uma terra que mana leite e mel. Porque quando contamos aquilo que Deus faz na nossa vida, é uma terra deleitosa, uma terra que mana leite e mel, que você começa a se deliciar das coisas de Deus. Mas de repente você, por algum motivo, você parou. Você desistiu. Só que nessa noite, é noite de você se posicionar diante dele. Porque Deus tem muitas coisas para fazer na tua casa, para fazer na sua família. Através de você, Deus quer levantar um grande exército. Deus quer te usar como instrumento. Deus quer te usar assim como tem usado. Sacode a poeira, ergue a cabeça, comece a buscar ao Senhor, comece a buscar, comece a clamar, porque o Senhor não leva o tempo da ignorância. Por algum motivo você começou a ignorá-lo, você começou a desanimar. Eu entendo. Nós que servimos a Deus entendemos as situações, porque tem muitas pessoas aí fora precisando de ouvir a sua ministração, a sua oração. Sai do deserto, sai do Egito e vai para uma terra deleitosa, uma terra que emana leite e mel, uma terra que é onde Deus quer operar milagres, quer operar sinais e maravilhas, assim como Moisés viu algo diferente naquele monte. E Deus quer te mostrar algo diferente. Deus quer ter um particular com você diferente. Deus quer te usar você para curar as pessoas que estão aí fora. Tem muitas pessoas aí fora machucada, cheia de mancha, cheia de mácula. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer te levantar como um líder, como um sacerdote. Deus quer te levantar para ser um homem e uma mulher de Deus. E por onde você passar, pessoas serão curadas, pessoas serão impactadas pela glória de Deus que há sobre você. Porque você foi escolhida, você é uma peça preciosa. Aliás, você é uma joia preciosa que Deus lapidou e ainda está lapidando. Volte para o Senhor. Volte para a casa do Pai. Volte para a terra que mana leite e mel. Uma terra deleitosa, uma terra gostosa. Porque sabemos que a presença de Deus, amado, é algo inexplicável. Porque quanto mais você busca Deus, quanto mais você está na presença dele, mais você gosta. Eu sei que não é fácil. Às vezes vem situações para tirar você da presença. Vem situações. Às vezes vem o passado te acusar de alguma coisa, te mostrar lá, aí você começa a que nem o povo aqui que estava no Egito. Comece a questionar, comece a murmurar, comece a questionar tudo, que nada está certo, tudo está errado. O líder faz errado. O fulano faz errado. Queridos, o seu propósito não é com o homem, é com Deus. O seu propósito é com Deus. Você imagina lá, eu não sei, a Bíblia não fala. Moisés matou um egípcio, agora tem contato com Deus. Ei, olha para Jesus, olha para Cristo. É Ele que nós temos que ter o quê? A visão. Vê se você acha uma falha de Cristo aqui. Olha para esse homem que veio até nós, se fez de homem, fez de carne, sentiu as dores, passou por tudo, por mim e por você. Ei, larga tudo, volta para a casa do Pai, volta para o melhor lugar. Olha quando você estava com Cristo, como você estava. Você estava diferente, você estava com um semblante diferente. Não adianta falar, eu estou com Cristo. Volta a caminhar. Não estou falando que assim, você saiu da igreja. Não, você saiu da igreja, mas às vezes você tem contato com Deus.
mas nem isso você tem mais contato com Deus. Você não ora mais, você não busca mais a face de Deus, você não busca mais aquilo que Deus tem. Se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amado, eu digo para você, quando eu tinha uma vida antes de Cristo, minha vida era uma vida de miséria, era uma vida triste, amarga, brigas, passava por muitas situações. O meu pai era alcoólatra. Eu com 12 anos de idade, eu tive que trabalhar, tive que limpar prédio. Era uma vida de escravidão, era uma vida de muita luta, muita tristeza, só palavras negativas, palavras de derrota. Você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Mas quando eu conheci Jesus, que me trouxe para uma terra que emana leite e mel, eu comecei a conhecer as delícias de Cristo. Amado, tudo mudou, tudo foi diferente. Deus enviou um líder para o quê? Tirar do Egito, para tirar daquela vida de miséria, onde tinha muita briga, muita confusão, nada dava certo. Eu achava que dava certo, mas não dava nada certo. As coisas não fluíam, as coisas só iam dali para pior. Mas quando me apresentaram Jesus, quando eu conheci, eu fui liberto. Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou a minha casa, Deus restaurou tudo o que há em minha volta. Deus transformou. Então, Deus colocou no quê? Numa terra que emana leite e mel, uma terra deleitosa, uma terra gostosa, sabe? A gente, quando começa a conhecer a Cristo, começa a ver as maravilhas de Cristo, a gente fica aqui maravilhado por Ele. Nós ficamos assim contemplando as belezas que Deus tem feito em minha vida, na vida da minha família, sabe? E eu fico assim falando, meu Deus, né? A gente começa a lembrar do nosso passado, é só tristeza. Às vezes eu sento em casa com a minha esposa e começo a conversar, a gente começa a lembrar situações, a gente começa a contar o que a gente vivia, aí a gente começa a contar o que estamos vivendo. É algo diferente. Algo quando estamos com Cristo, amado, é algo totalmente diferente. É uma nova caminhada, é um novo trajeto, porque sabemos que o céu é conquistado à força. Nada é fácil, sabe? E Deus, quando levanta nós como líder, como sacerdote, Deus chamou cada um de nós para ir lá fora, no Egito, e ganhar aquelas almas, trazer para o reino de Deus, trazer essas vidas, tirar da garra e colocar numa terra que emana leite e mel. Então digo assim para você, Deus essa noite Ele quer te usar para curar, para libertar, para restaurar. Deus quer usar você. Somente você se posicionar diante dEle e tudo vai acontecer. Quando nós se posicionamos diante de Deus, amado, tudo acontece. Tudo vai de acordo com o que Cristo quer. Tudo vai. Só que nós, é uma trajetória. Todo dia é uma luta constante. Todo dia nós passamos por situações. Se nós não estiver posicionado, se nós vacilar, nós cai. Mas agora, se você tem uma vida de Cristo, começa a buscar, começa a orar, quando começa a perceber de quando o Egito quer voltar, você começa a buscar Deus com intensidade. Você começa a buscar Deus diferente. Você fala, Deus, opa, tem coisa errada aqui. Opa, não é por aqui. Por isso que a palavra fala assim, medita na minha palavra de dia e de noite. Olha só, para quê? Para nós ir bem, para nós não errar. Tá, é que nem fala, né? Jesus deixou o quê? O livre-arbítrio. Você decide se você quer viver numa terra que emana leite e mel, ou em Egito. Você decide, amado, se você quer voltar de novo e viver uma vida de escravidão, uma vida de servidão, uma vida de confusões, porque sabemos que há dois caminhos, a bênção e a maldição. Se você ouvir a Deus, a bênção te acompanhar. Se você não obedecer, você vai padecer. Então é melhor obedecer a palavra de Deus. Eu não digo obedecer ao homem, obedecer a Deus. Mas interessante, se você não obedece o homem,
que te dá uma direção, que te mostra na palavra, que mostra o que está escrito. Se você não obedece o homem, o seu líder, o seu pastor, que você vê, como você vai obedecer a Deus se você não vê? Como? Então é noite de você se posicionar diante dele. É noite de você se colocar em posição. Esquece tudo que passou. Fala assim: Senhor, eu sei que você tem um propósito comigo, porque Deus, ele tem um propósito com cada um. Interessante que Deus, quando chama Moisés, ele pega pessoas disponíveis. Ele não pega a pessoa desocupada. Deus chama pessoas disponíveis a querer fazer a obra, a fazer a vontade dele. Porque desocupado tem muitos, amado. Por isso que fala assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aí? Chamado, todo mundo vai ser chamado. Agora, será que você vai ser escolhido? Será que você vai ser o diferencial? Falar assim: esse é o cara, esse aqui eu confio. Porque Jesus, como foi falado, ele chamou 12 discípulos, mas um deles era o diabo. Chamou 12. Nem todos os 12 fizeram o que tinha que ter feito. Um foi o diabo, deixou entrar o registro no coração dele e fez o que fez, que foi o traidor. Sempre tem um. Então não seja esse um, seja o diferencial, seja algo que fala assim: Senhor me escolheu, Ele me chamou lá no ventre para ser a diferença, que por onde você passar, aonde você chegar, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Você chegou numa casa que está tendo briga, você chegou a paz. Você chegou, como fala, a sombra de Pedro curava. Deus mudou? Não. Quem mudamos fomos nós. Nós que mudamos. Cada dia tem um pensamento: hoje eu vou, amanhã não vou. Hoje eu tenho, amanhã não tenho. Amado, quando nós somos chamados para ser geração eleita, é separado. Quando Jesus nos chama, Ele nos separa, Ele nos escolhe. Quantos de nós já não recebeu uma profecia? Eu te escolhi do ventre, antes de ser gerado, eu te escolhi do ventre da tua mãe. Você já é escolhido do meu. E aí? Você ouviu isso? E a palavra também diz isso. E por que você parou? Por que você parou de ser a pessoa que faz a diferença no meio da tua família? Por quê? Aí é por causa disso: eu não vou mais porque isso. Não vou mais porque... Eu quero saber do céu. Uma coisa que eu tenho aprendido: não importa o que faz, não importa o que diga, o importante é que Deus pensa. Isso para mim é o mais importante. O que importa é o que Cristo pensa de mim. Porque quem vai me lapidar, quem vai me conduzir para o céu é Cristo. É Cristo, amado. Se eu estiver na palavra, se a palavra estiver em mim, acabou. Acabou. Então temos que ser o quê? Diferente. Ficar na posição que Deus chamou, ficar posicionado diante da situação. Porque tem coisas nas nossas vidas, se você não ficar posicionado, ela vai passar, vai voltar, passar, e você vai continuar do mesmo jeito. Mas se você estiver posicionado na palavra de Deus, aconteça o que acontecer, chova o que chover, se você estiver em Cristo, amado, fica tranquilo, porque você seria algo diferente na mão dele. Porque você é uma joia que está sendo lapidada por Cristo. Então que você nessa noite, aonde você estiver, aonde essa palavra chegar, se posiciona. Assim como Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Ele foi lá, fez o que fez, passou por situações, e teve muitos que voltaram para trás. Muitos voltaram, mas muitos creram na palavra de Deus. Então vai ter muitas pessoas que vão desistir. Tem muitas pessoas, mas se você se posicionar, saber que você é diferente e depende dele, amado, tudo vai acontecer. Porque Deus, ele vai colocar eu e você numa terra que mana leite e mel, numa terra deleitosa, numa terra que você vai se deliciar. Você vai falar assim: Senhor, muito obrigado, Senhor. E você vai começar a levar as boas novas para as pessoas que estão lá fora com sede. Porque tem muitas pessoas aí fora que estão com sede, quer ouvir a palavra de Deus. Nós passamos por um momento agora de pandemia, e teve muitos aí que questionaram, ao invés de orar,
de buscar ao Senhor, questionava, só sabe questionar, só sabe murmurar. Olha como está a vida dessa pessoa. É isso que Deus quer? Não, mas você tem um livre arbítrio. Você decide se você quer a bênção, se você quer a maldição. Você decide se você quer o céu ou não. Você decide, amados. Então tem que programar lá. Você decide o que você quer. Se você decidir se posicionar para Cristo, Ele vai te colocar numa terra que mana leite e mel. Agora, se você não se posicionar para aquilo que Cristo quer fazer na sua vida, amém. Eu vou orar por você. Vou orar para Deus tocar no seu coração, porque é interessante que Deus endureceu o coração de Faraó. Então Deus amolece e Deus endurece. Então que nessa noite você possa abrir o seu coração para Cristo. E você fala assim: eu quero ser um instrumento. Porque o Senhor vai te chamar na madrugada. O Senhor vai te chamar pelo nome e você vai dizer para Ele: eis-me aqui. Agora, se o Senhor te chamar na madrugada e você não responder: Senhor, eu não estou aqui, usa outro. Deus vai usar outro. Deus usou o jumento. Então, é você que decide. Eu vou ficar muito alegre saber que você está caminhando com Cristo. É tão gostoso quando você vê pessoas que, por algum motivo, saiu do Evangelho. Aí você encontra no Evangelho de novo. Aí começa a contar, falar: rapaz, depois que eu saí da igreja, a minha vida não foi mais a mesma. Depois que eu voltei, a minha vida transformou. Então, amado, eu digo assim para você: não tem como você servir a Deus e você ficar vivendo as coisas do Egito. Não tem como, porque se Deus tirou do Egito, colocou você que na terra que mana leite e mel, como você consegue viver ou exalar as coisas do Egito? É que ainda não houve em você o quê? Uma transformação, uma cura, uma libertação. Então que nessa noite você fala: Senhor, eu estava lá no Egito lá, mas eu quero deixar lá as coisas do Egito. Eu quero ir para uma terra que mana leite e mel. Eu quero viver uma terra que realmente diz a sua palavra. Tudo, a palavra do Senhor fala assim: tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis. E por que não recebe? Aí eu oro, jejuo, subo para o monte, desço para o monte, oro de manhã, oro à tarde, oro o dia inteiro, e não acontece. Às vezes você não está na posição. Você não está posicionado aonde Deus quer que você esteja posicionado. O que falta em você é posicionamento. É simples assim. É posicionamento. Fala: Senhor, aonde estou errando? Mas eu digo assim para você, amados, quando for orar, às vezes você quer ouvir coisa que vai te alegrar, mas tem coisa que Deus vai falar que vai doer. Aí será que você vai aceitar? Prefiro ficar no Egito mesmo. Porque é tão gostoso quando você ora a Deus e Deus te corrige, porque Ele corrige os que amam. Se você não aceita a correção, então aprenda a começar a aceitar, porque Deus vai te corrigir. Eu confesso para os irmãos que eu tenho apanhado muito. Muito. Minha esposa é assim, vamos dizer assim, ela ora mais do que eu em casa. Então ela fala: Deus, o que está acontecendo com meu marido? Ela fala assim: amor, vai orar. Aí quando eu vou orar, eu começo a colocar situações para Deus. Aí Deus fala assim: toma vergonha na sua cara. Aí você fala assim: nossa Deus, mas eu estou certo. Certo é a minha palavra. Então se você estiver na palavra, a razão é Cristo, amado. Você não tem razão nenhuma. Então fica no posicionamento, fica onde Deus te chamou. Seja diferente. Seja um diamante na mão do Senhor. Seja uma pedra preciosa que Deus está lapidando. E essa pedra é você. Então nessa noite, por algum motivo você tentou voltar ou voltou para o Egito, onde começou a murmurar, a questionar, viver na vida de escravidão. Só que Deus fala assim que Ele quer te colocar numa terra que mana leite e mel. Aí Deus quer te levar. Interessante que tem deserto que é Deus que permite que nós passa, mas tem deserto, amado, que você procura passar. Aí, amado, você continua lá no deserto. Eu estou passando aí, mas você continua no deserto. Nunca sai do deserto. O povo era para ter ficado lá 40 dias. Ficaram 40 anos.
Aí você vê, tem crente 10, 15 anos, 20 anos. Desde quando você conheceu aquele crente que virou, quando ele era do mundo, aí ele aceita Jesus, está 15, 20 anos, 30 anos na igreja, e tem os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. Aí esse aí procurou passar no deserto. E ele continua no deserto, porque ele está passando, porque ele causou a passar no deserto. Agora, quando Deus permite que você passa, você sabe quando Deus está com você no deserto. É gostoso, porque o povo quando estava no deserto, Deus fazia o quê? Deus mandava o quê? A nuvem, mandava o fogo para aquecer. Agora, quando você está no deserto, que você procurou passar, não tem nuvem, você passa sofrendo, passa angustiado, você fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? É que você precisa ser curado, você precisa ser liberto em uma área da sua vida. Você fala, Senhor, qual área da minha vida que eu preciso ser liberto? Amado, eu vou contar para você um negócio. Busca Deus na madrugada e fala assim, Deus, seja sincero, porque Deus conhece o seu coração. Não adianta você querer enganar. Você pode enganar os seus irmãos, seus pastores, seus líderes, você pode enganar quem você quiser. A Deus ninguém engana. Não adianta você querer ser esperto. Não adianta você querer ficar inventando histórias. Seja sincero diante dos irmãos, diante de Deus, porque Deus conhece. Aí você vai orar a Deus, para Deus. Primeira coisa, tem que ter sinceridade para entrar no santo do santo. Porque a palavra fala que assim, Moisés, o lugar que você pisa é santo. Então tira a sandália do seu pé. Então quando você for orar, entra no lugar de santo. E comece a falar com Deus. Fala, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou vivendo as mesmas coisas do passado? Aí Deus pode falar para você assim, ô cabra safado, porque você faz isso, não é de Deus, é o diabo. Ei, nem tudo é o diabo. Às vezes você é o diabo. Às vezes você é o diabo. Nem tudo que é por culpa no diabo. Não, as suas atitudes aí são coisas aí que só Deus dá causa. Então seja sincero ao entrar no santo do santo, porque onde você pisa é santo, amado. Então quando você for buscar a Deus, não é de qualquer jeito. Quando você for buscar Deus, tenha, como posso dizer assim, tenha ética, vamos dizer assim. Seja educado. Porque quando você vai no feito de juízo, você vai com excelência. E quando vai com Deus é que nem um cavalo, porque a palavra fala em Salmo, se eu não me engano, 73, 74, que você está embutecido feito um animal. Aí você quer buscar Deus, você fala, Deus, não, calma. Tenha intimidade com Deus. Tenha um diálogo com Deus. Você vai orar e falar, Deus, onde eu estou errando? Por que eu estou passando por isso? Eu falo isso, amado, porque eu faço isso. Quando eu vejo que as coisas estão dando errado, eu falo, Deus, o que está acontecendo? Aí você vai orar. Aí eu vou orar e Deus fala, e às vezes eu não quero ouvir aquilo que Deus está falando, porque dói. Porque Deus fala assim, você é culpado. A gente quer que Deus fala assim, o fulano é culpado. Não, você é culpado. Aí você já fica todo embrutecido, feito um animal. Quando você entende que você está errando, você fala, Deus, me perdoa. Porque Davi, quando errava, ele tinha o quê? Ele ia diante do Senhor e falava, Senhor, esquadrinha meu coração, vê se há algo em mim. Então, amados, a gente começa a viver o quê? Algo diferente com Cristo. A nossa vida, eu costumo dizer assim, que a vida espiritual e a vida material, ela te acompanha, anda junto. Quando eu falo em prosperidade, não falo só de dinheiro. Não, quando eu falo em prosperidade, é você não sentir falta de nada. É você, que nem eu posso contar, né? Agora, minha esposa fazia anos que não podia tomar Coca-Cola, porque ela tomava Coca-Cola e passava mal. Esse dia ela pegou e falou assim, nossa amor, estou com vontade de tomar Coca-Cola. Eu falei assim, então vamos tomar junto. Tomou até demais, entendeu? E não passou mal, porque Deus, Ele faz o quê? Ele contempla. Porque eu fiz propósito na filha da minha esposa, quem sabe aqui na igreja acompanhou, minha esposa ia trabalhar, passava mal, desmaiava, chegou a ficar 3 dias sumida, eu não sabia onde estava. Porque ela tinha problema de enxaqueca muito rara. E Deus os curou. Deus curou para a honra e glória de Deus. Então, quando eu falo em prosperidade, é todas as áreas.
Todas. É que nós costumamos contar aquilo que vivemos hoje. Eu gosto de contar o que eu vivo hoje. Porque amanhã, não sei. O que passou ontem, passou. Eu estou falando assim, estou plantando uma semente específica. A minha oração também está sendo plantada específica. E eu tenho certeza que logo, logo eu vou estar glorificando e exaltando o nome do Senhor junto com a igreja, porque Deus vai fazer milagre. E eu creio assim, amados. Sabe, eu creio, porque é interessante, sim. Eu digo que nem meu filho saiu da igreja. Ele saiu da igreja. Não é que está no mundo, mas eu falo o quê? As consequências que o mundo traz. Porque a palavra em Tiago fala assim: aquele que é amigo do mundo é meu inimigo, e aquele que é meu amigo é inimigo do mundo. Então você decide. É que nem quando aconteceu com ele um acidente, eu falei assim: você escolheu. Não adianta querer. Eu oro, irmão. Deus tem ouvido minha oração? Tem, porque Deus tem dado muitos livramentos. E Deus já está tocando no coração. Eu tenho certeza que logo, logo, Ele estará aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. E essa semana eu fiquei maravilhado. Eu em casa orando e adorando o Senhor, porque eu gosto de orar, louvando, né? Louvando não, né? Ouvindo, porque para me cantar, irmão, é melhor cantar em mistério, que ninguém entende nada. E ele no banheiro, ele estava lá cantando. E meu coração se encheu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o que convence. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer o seu coração de sair do Egito e vir para uma terra que emana leite e mel. Então que você nessa noite possa se colocar na posição, ficar posicionado diante de Deus, porque Deus vai te usar assim como usou Moisés para ganhar vidas que estão lá fora. Você será um canal de bênção, e por onde você passar, aonde você chegar, milagres vai acontecer. As pessoas falam assim: meu Deus, hein? Aquela irmã ali, quando abre a boca, não para falar mal, mas sim para falar de Deus. Quando ela abre a boca para falar de Deus, o fogo desce naquele lugar e milagres acontecem. Então neste momento, amor, você em casa aí, fala com Deus. Busque a Deus na madrugada. Busque a Ele, porque Ele vai te falar algo que às vezes você não vai aceitar, mas é para o seu bem. Porque Jesus, Ele te ama. Ama você e a tua casa. E para finalizar, eu digo assim para você, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Então nesse momento, amados, já emendando tudo aqui, eu quero ministrar uma palavra de oferta. O horário já se foi. Se encontra aqui em Malaquias 3:10. Meu Deus, essa palavra, irmão, está escrito. Se está escrito, está escrito. Então, se você quer questionar, não questione o pregador, não questione o pastor, não questione o seu líder quando ele falar sobre essa palavra. Questione a Deus. Aí é você com ele. Aí você escolhe se quer viver numa terra que mana leite e mel, ou você quer viver no Egito. Aí a decisão é sua. Você tem um livre arbítrio. Você quer a bênção ou a maldição? Eu costumo dizer assim que todos são dizimistas, fiéis. Ou você dizima para Deus, ou você dizima para o outro. Para e pensa aí, analisa. Vê aonde seu dinheiro está indo, como está sendo gastado. Porque é interessante que nós que conversamos muito em casa, a gente vê as vidas das pessoas, às vezes, que teve muitos que saíram da igreja questionando questão de ofertas. Mas toda igreja, o pastor está rico. O pastor quer dinheiro. Amado, você não tem obrigação nenhuma de dizimar. Se você crê na palavra, se você entendeu, amém. Se você quer continuar vivendo o que está vivendo, não questione, viva. É simples assim. Eu entendi o propósito das ofertas, dos dízimos, da primícia. E se Deus mudou a minha vida, nesse ato de atitude que eu tive diante do Senhor, de dizimar, de ofertar, de primiciar, é meu.
E é tão gostoso viver as maravilhas de Deus. Irmãos, é tão maravilhoso, porque quando eu fiz um voto com Deus, eu coloquei aquela nota de 200 conto no altar. E depois de alguns dias, eu tinha falado até 7 dias como um ato profético. Eu não sei se foi em 7 dias, se foi em 8 ou foi no 9º. Eu sei que Deus me entregou 37 vezes mais. Você acha que eu vou deixar de dizimar? Você acha que eu vou deixar de dar a primícia? Porque quando a gente primiciamos na vida do nosso líder, é uma aliança que você faz com ele. Agora, se você não dizima, se você não primicia, não critique. Não critique, só vê as maravilhas na vida dos outros. Diz assim: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai nisto, assegurar o Senhor dos Exércitos. E compro e vai com vossos próprios olhos. E não abrirei as portas do céu. Se não abrirei as portas dos céus, e se não derramarei sobre vós tal bênção, que nem conseguireis guardar. Olha só, faz uma prova com Deus, tá? Eu costumo dizer assim, que quando vai alguém em casa, eu tenho um hábito de entrar sem querer, te entra, porque quando vai alguém na sua casa, você começa a conversar com ela, e aí, como você está? Cara, estou muito bem, tal, as coisas estão fluindo, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo. Começa a contar, as pessoas contam o que Deus faz. Mas às vezes as pessoas vão em casa, e aí, como que está? Rapaz, estou passando por uma situação difícil. Porque a vida financeira, amado, eu penso assim, se você está bem financeiramente, tudo vai bem. Porque uma coisa chama a outra. Se você está passando por uma situação difícil, a mulher começa a questionar, os filhos começam a pedir as coisas, você começa a ficar nervoso, nada dá certo. Então começa a fazer o quê? Causa uma situação, porque eu já vivi isso. Eu digo porque eu vivi. Quando não tinha dinheiro, meu filho pedia as coisas, eu ficava bravo, mordia o cachorro. Realmente na minha casa, minha sogra tinha um cachorro, chutava o gato, minha sogra tinha um gato. Então eu ficava irado. Então aí a Andréa falava comigo, eu já me explodia. Só que quando está bem a vida financeira, você está tudo, as dívidas tudo paga, é outra coisa, né? Aí eu costumo dizer assim, que é o sono do justo. Você paga tudo, você fala assim: meu Deus, amanhã é o dia 5, está tudo pago. Nossa, que gostoso. É que nem a Andréa fala assim: amor, faz tempo que você não fala comigo sobre conta. Fala: amor, Deus está provendo. E quando Deus prove, irmão, você sabe que Deus, Ele manda mesmo. Então eu tenho vivido assim algo extraordinário diante do Senhor. Então eu digo assim, Fernando, eu tenho muita experiência com Deus em questão de oferta, de primícia, porque eu entrego no altar. Hoje, a maioria sabe, ou todos já sabem, que eu estou primiciando, que eu estou ofertando pela vida do meu filho, de ele voltar. Eu tenho certeza, porque eu costumo dizer assim: filho, você pode rodar os 4 cantos, mas Deus está te pegando todo dia. Então a minha oferta é sobre a vida dele. Então que nessa noite você possa fazer um propósito em alguma área da sua vida. Porque quando você traz uma oferta diante do altar do Senhor, amado, faz prova com o Senhor. Você vai viver coisas assim que você nunca viveu. Sabe, fez 1 ano agora que eu saí de serviço. Eu orei para sair e Deus permitiu que eu saísse. Estou trabalhando na área de pedreiro, vamos dizer assim, né? E Deus tem feito coisas assim que Ele tem me surpreendido. Eu tenho ganhado mais do que quando trabalhava. Eu tiro na semana mais do que eu trabalhava no mês. Então Deus, Ele tem suprido. O que eu pego e faço? Eu tiro tudo, 10%, tiro minha primícia, tiro meu voto e coloco no altar. E outra, minha filha até agora, eu falei assim: irmão, eu preciso comprar uma motoca para minha filha. A Andréa falou assim: é mesmo, moço, até agora você ali já vai fazer 8 meses, você não comprou nada. Eu falei assim: Deus é fiel, porque Deus falou que me dá um filho, então Ele já manda a bênção completa, Ele não manda nada faltando, Ele manda completa. Eu falei assim: então eu vou comprar uma motoquinha para ela. Aí quando foi ontem, Deus usou uma pessoa e falou assim: a Helena tem motoquinha? Eu falei: não. Então eu vou dar para ela a motoquinha. Eu falei assim: só que a motoquinha que eu falo é aquela de passeio, tá? Então Deus já preparou. Então vale a pena você ofertar.
na casa do Senhor. Amém, amados? Então, não tenha medo. Ore a Deus, porque está escrito: quem semeia pouco, pouco também se fará. E quem semeia em abundância também se fará. Então está escrito, amado. Então, quando fala em prosperidade, é em tudo, tá? É saúde, é você não sentir falta de nada, é você ter que comer, ter que vestir, sem faltar nada. E a palavra fala assim, que você terá para emprestar às nações, e receba sobre isso, você terá para emprestar às nações, amém? Então levante sua oferta, está aí o QR Code, PicPay, lance uma semente de honra no altar do Senhor, amém? Então levante sua oferta onde você estiver, porque Deus é poderoso. Pai santo e poderoso, Pai, eu quero te agradecer por este momento, Senhor, tão precioso, ao qual o Senhor, Pai, me concedeu. Pai amado, que o Senhor possa soprar, Senhor, sobre nossa vida, dos 4 cantos, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Que o Senhor derrama toda sorte de bênção, Pai, sobre cada família, cada lar. Que o Senhor possa prosperar, Senhor, cada um dos teus filhos, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém. Amado, que Deus abençoe. Sexta-feira tem o culto em Guaianazes. Sábado tem rede. Tem rede sábado? Tem a rede de jovens comprometido, geração eleita, amados. Você que é jovem, não falte, esteja aqui no sábado. E domingo temos culto aqui também, às 16 horas. 18 horas, 17 horas é oração. Mas se você quiser vir 16, pode vir, que tem alguma coisinha para fazer aqui, arrumar alguma coisinha, amém? Então que Deus abençoe, tenha uma semana de honra. Que Deus abençoe a todos. É suave, ando pra ti, não vejo condenação. Tua graça me envolve, estou fascinado. Gastarei meus dias pra te servir, pois meu coração levantei uma tenda onde possa habitar tua presença e permanecer queimando por ti. Meu coração levantei uma tenda onde possa habitar tua presença e permanecer queimando por ti. Nosso coração é teu, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Aleluia. Teu nome é tão doce, a voz é suave. Graça me envolve, estou fascinado. Gastarei meus dias pra te servir, pois meu coração levantei uma tenda onde possa habitar tua presença e permanecer queimando por ti. Coração levantei uma tenda onde possa habitar tua presença e
queimar sobre nós, Senhor. Nós desejamos pela Tua presença, Pai. Nosso desejo, Senhor, é gastar nossa vida aos Teus pés, Deus. Queima, Senhor, sobre nós, Pai. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Espírito Santo. Dia e noite vem queimar em mim. Maravilhoso, poderoso, dia e noite vem queimar em mim.